Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos ao canal Cartola Analytics Oficial. Para ajudar o canal, já chega deixando o like e também se inscrevendo. Neste vídeo, vou passar um esboço do meu time Cartola Analytics Top para a rodada 23 do Cartola. Peço a ajuda de vocês para que se inscrevam no meu canal. Me ajude a bater a meta de 2.500 inscritos até o final da temporada. Peço também que me ajudem com duas ferramentas gratuitas, que para vocês não custam nada, mas para mim me ajudam na divulgação do canal. A primeira ferramenta é o like e a segunda é a função hypar, pois assim o YouTube divulga para cada vez mais pessoas, contribuindo assim com o crescimento do canal. Esse é o desempenho dos meus 5 times com 5 estratégias diferentes que utilizo para passar dicas. O primeiro time, o time que está com mais pontos, é o Cartola Analytics Top. Esse time é meu time principal, que geralmente escalo baseado em estatísticas. O segundo time, que vem com mais pontuação, surpreendeu na temporada. É o time Resenha do Analytics. Esse time é escalado dentro do meu grupo de WhatsApp e o link está na descrição do vídeo. O terceiro time é um time mais ousado. Um time voltado para tiro curto, onde geralmente fecho defesas e tenho mais ousadia. O quarto time é o time que posto na página do Instagram. Um time que vem muito bem no segundo turno e está em recuperação. O nosso quinto e último time é o time de valorização. Ele já soma 291 cartoletas e tem o objetivo de fechar o ano com 400 cartoletas. Sem mais enrolação, vamos ao esboço. Começa escalando pelo gol. Vamos estar indo com o Rossi, goleiro do Flamengo. O Rossi, que é um goleiro que fora de casa faz mais defesas, tem uma média de 6,26. Na competição já segurou 12 SGs e também já executou 45 defesas. Além disso, o Rossi já fez 2 defesas de pênalti. Nessa rodada 23, o Rossi vai precisar de 0,2 para começar a valorizar. Outras opções de goleiros, temos também o Walter do Mirassol, o Everton do Palmeiras, o Léo Jardim do Vasco e o Cássio do Cruzeiro. Todos eles considero boas opções para a rodada 23 do Cartola. Chegando agora na nossa zaga, nosso primeiro zagueiro, vamos estar indo com o Ferrarese do São Paulo. O Ferrarese, que vive uma excelente fase, atualmente é um dos melhores jogadores do Cartola após a Copa do Mundo de Clubes. Jogando em casa, ele tem uma média de 9,73. É um zagueiro que faz em torno de 4 pontos só de média básica. Já executou 51 desarmes e também distribuiu 3 assistências. Outro fator que também contribui para a boa pontuação, o Ferrarese é um zagueiro que sofre bastante faltas. Nessa rodada, o Ferrarese vai precisar de 4 pontos para começar a valorizar. E o nosso segundo zagueiro, vamos estar aproveitando a boa fase de Léo Pereira, do Flamengo. O Léo Pereira, que dos últimos 7 jogos, em 6 ele passou de 7 pontos. É um zagueiro também do elenco do Flamengo que fora de casa tem o melhor desempenho. E na competição, ele já fez 3 gols e segurou 11 SGs. Nessa rodada, como foi bem na última, ele vai precisar de 7,1 para começar a valorizar. As opções de zagueiros podemos citar o Danilo, do Flamengo, Gustavo Gomes e o Murilo, do Palmeiras, e o Sabino, do São Paulo. Todos eles considero boas opções para a rodada 23 do Cartola. Passando agora para as laterais, o nosso primeiro lateral, vamos estar indo com o William, do Cruzeiro. O William, que não é por acaso, é o lateral mais caro do Cartola, é um lateral que mantém sempre sua regularidade e não precisa de SG para pontuar. O William, jogando fora de casa, tem uma média de 8,59, geralmente faz em torno de 4 pontos só de média básica, já executou na competição 43 desarmes e também já deu 3 assistências. Além disso, o William já segurou 10 SGs.
E nessa rodada, como foi muito bem, como é de costume na última rodada, ele vai precisar de 7,1 para começar a valorizar. Completando nossas laterais, o nosso segundo lateral vai estar sendo o Piquerez do Palmeiras. O Piquerez, que nas últimas rodadas vem melhorando suas pontuações, nos últimos 6 jogos, em 5 ele passou de 7 pontos. E dentro de casa ele tem uma média de 6,44. Na competição já marcou 3 gols e também já deu uma assistência. Além disso, o Piquerez já acumula 26 desarmes e segurou 8 SGs. Outro fator que pesa bastante a favor do Piquerez é que ele é um possível cobrador de pênaltis. Apesar do Palmeiras rodar bastante os seus batedores, o Piquerez é sempre uma das opções. E nessa rodada, o Piquerez vai precisar de 2,2 para começar a valorizar. Outras opções de laterais, temos também o Kaique Bruno, do Cruzeiro, o Paulo Henrique, do Vasco, o Enzo Dias, do São Paulo, o Marcos Rocha, do Grêmio, o Luciano Juba, do Bahia e o Varela, do Flamengo. Todos eles considero boas opções para a rodada 23 do Cartola. Chegando agora no meio de campo, nosso primeiro meio-campista, vamos estar indo com a Arrascaeta, do Flamengo. O Arrascaeta, que é o jogador com mais participações de gol no campeonato, jogando fora de casa ele tem uma média de 9,54 e nos últimos 5 jogos, em todos ele fez 9 pontos ou mais. Os números do Arrascaeta, ele já tem 12 gols no campeonato, também já distribuiu 10 assistências e já sofreu 30 faltas. Nessa rodada, o Arrascaeta vai precisar de 9,7 para começar a valorizar. E o nosso segundo meio-campista, apesar de estar como dúvida no Cartola, vamos estar mantendo o Matheus Pereira, do Cruzeiro. O Matheus Pereira, que fora de casa tem uma média de 10,26, é um jogador que é muito participativo e por isso pontua muito bem com a média básica. Na competição, o Matheus Pereira já acumula 5 gols e também já distribuiu 6 assistências. Além disso, é um jogador que desarma bastante, já efetuou 30 desarmes e também sofreu 63 faltas. Nessa rodada, como foi bem na última, o Matheus Pereira vai precisar de 10,8 para começar a valorizar. Nosso terceiro meio-campista, vamos fazer uma apostinha no John John do Bragantino. O John John, que é o principal jogador de meio-campo do Bragantino, nessa rodada vai enfrentar o lanterna do campeonato. E jogando em casa, o John John tem uma média de 6,32, na competição já marcou 4 gols e também já distribuiu 3 assistências. O John John também é um jogador que sofre bastante faltas e com isso pontua bem com a média básica. Nessa rodada, o John John vai precisar de 7,1 para começar a valorizar. Outras opções de meio-campista, temos também o Felipe Coutinho, do Vasco, o Maurício, do Palmeiras, Gustavo Scarpa, do Atlético Mineiro, o Cuéllar, do Grêmio, o Garro, do Corinthians e o Alan Patrick, do Internacional. Todos eles considero boas opções para a rodada 23 do Cartola. Chegando agora no nosso ataque, nosso primeiro atacante, vamos estar indo com o Pedro, do Flamengo. O Pedro, que apesar de ter um jogo muito complicado fora de casa contra o Juventude, é um jogador que todos nós conhecemos o seu potencial e agora deve ter mais sequências no time titular. Devido à polêmica envolvendo o Bruno Henrique, o Pedro deve se firmar como titular do time. E até o momento, o Pedro, mesmo não sendo titular em todos os jogos, já acumula 10 gols e também já efetuou 4 assistências. E nessa rodada, o Pedro vai precisar de 9,6 para começar a valorizar. E o nosso segundo atacante, vamos estar indo com o Hulk, do Atlético Mineiro. O Hulk, que é um jogador que costuma gerar muitos scouts, é o principal cobrador de bolas paradas do seu time, e nessa rodada, motivado pela troca de treinador, considero que o Hulk é uma excelente opção. O Hulk, que não tem números tão bons quanto nas outras temporadas, porém, mesmo assim, no campeonato já acumula 4 gols e também distribuiu 3 assistências. Ele é um jogador que também sofre muitas faltas.
já sofreu 36 faltas neste ano. E nessa rodada o Hulk vai precisar de 7,4 para começar a valorizar. Fechando nosso ataque, vamos estar indo com Veguete do Vasco. O Pirata, que jogando dentro de casa tem uma média de 9,59, nos últimos 5 jogos, em 4 ele passou de 9 pontos. Os números do Veguete, no campeonato, ele já acumula 11 gols e também já deu uma assistência. Além disso, ele finalizou 2 bolas na trave. Nessa rodada, o Pirata Veguete vai precisar de 9,8 para começar a valorizar. Outras opções de atacantes, temos também o Samuel Lino, do Flamengo, o Vitor Roque e o Flaco Lopes, do Palmeiras, o Ryan, do Vasco e o Eduardo Sacha, do Bragantino. Todos eles considero ótimas opções para a rodada 23 do Cartola. O nosso capitão vai estar sendo o Pedro, do Flamengo. O Pedro, que assim como já disse, tem um jogo muito complicado nessa rodada, porém é um jogador que todos nós sabemos tem um grande potencial, e caso o Flamengo venha fazer gols, com certeza o Pedro deve participar. E o nosso treinador vou estar indo com Abel Ferreira, do Palmeiras. O Abel Ferreira, que enfrenta o Internacional nessa rodada, um confronto que, apesar de ser dentro de casa, considero que é muito complicado. Porém, o Palmeiras é um time que está disputando liderança e o Internacional não enfrenta um bom momento. E por isso considero que o Palmeiras é bem favorito a vencer essa partida. Outras opções de treinadores, temos também o Felipe Luiz, do Flamengo, o Sampaoli, do Atlético Mineiro, o Diniz, do Vasco e o Fernando Seabra, do Bragantino. Todos eles considero boas opções para a rodada 23 do Cartola. E o nosso reserva de luxo, vamos estar indo com Vitor Roque, do Palmeiras. O Vitor Roque, que vem de 4 mitadas seguidas, jogando dentro de casa tem uma média de 7,17, tem feito uma excelente dupla com o Flaco Lopes, frequentemente vem participando de gols, pode ser um eventual batedor de pênaltis e nessa rodada vai precisar de 12,6 para começar a valorizar. Passado meu esboço para a rodada, vou deixar na descrição o link com o vídeo anterior com mais opções para a rodada 23. E o meu time atualizado sai mais próximo do mercado fechar. E o time final sempre posto meia hora antes nos stories do meu Instagram, na minha página @Cartola Analytics. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Não esqueça de deixar o like e também se inscrever. Um forte abraço e até o próximo vídeo.